Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Estamos iniciando o terceiro episódio da primeira temporada do videocast e podcast Vozes da Inovação Eleitoral, uma produção do Laboratório de Inovação Alzirinova, do TRRN, em parceria com a Comissão de Participação Feminina, Assessoria de Comunicação Social e o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da UFRN. Vou fazer primeiro uma descrição do local. Nós estamos em uma sala com paredes amadeiradas, tem uma tela e a logo do videocast aqui próximo. Estamos sentadas em poltronas e à nossa frente uma mesa em madeira. Vou fazer também a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, de altura mediana, visto uma roupa preta com blazer de manga longa na cor vermelha. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os desafios do financiamento de campanhas femininas. Nós temos hoje duas convidadas. A Alexandra Rodrigues, que é servidora do TRRN, está lotada na seção de análise de contas eleitorais e partidárias, é especialista em prestação de contas e também acompanhamento técnico de candidaturas. E Lígia Limeira, que é servidora aposentada do TRE, consultora em contas eleitorais, é professora, é instrutora, é palestrante, formação em Direito e também em Ciências Contábeis, multiplicadora aí desses conhecimentos. Quero dar as boas-vindas às duas e primeiro passarmos a uma autodescrição de cada uma de vocês. Vamos começar por Alexandra? Bom dia, quem está nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui, super bem acompanhada por Lígia, com quem já tive o prazer de trabalhar junto. Sara Cardoso, que é a simpatia e a competência em pessoa. O privilegiado sou eu aqui de estar com vocês. E eu sou a Alexandra, eu trabalho na seção de análise de contas eleitorais e partidárias, eu sou parda. Tenho cabelos curtos e pretos, estão ficando brancos, né? E assim, trabalho com essa matéria desde 2018 e estou muito realizada de trabalhar nessa área. Obrigada, Lê. Lígia, também gostaria que você fizesse sua autodescrição, né, e se apresentasse um pouquinho para a gente. Tá, primeiramente, muito bom dia, né? E agradecer, me sinto muito grata por estar aqui. Nesse momento, né, nesse projeto fabuloso, né, que é o Vozes da Inovação Eleitoral. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar, né, a servidora Márcia Clementino, porque eu sei que foi ela que gestou esse projeto. Estará no próximo episódio aqui conversando com a gente. Que maravilha, né? Assim, realmente muito bacana, né? Me sinto absolutamente confortável, né? Me sinto em casa, né? E tá com você, Sara Cardoso, que é esse doce de criatura, essa simpatia. Prazer todo né? meu. Que coisa boa. E para falar de um assunto tão palpitante, né? Tão interessante no dia de hoje. Que bom. Então, fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, né? De cabelos médios, né? Castanhos escuros com mechas, né? Tenho olhos e sobrancelhas bem marcantes, né? E estou usando bijuterias, tá? Brincos e colares, inclusive um de pérola. E acho que é isso, né? Sim, a roupa. Estou trajando um vestido estampado, né? Que é azul com umas florezinhas bege. E estou com um blazer azul. Azul bique, né? Que prazer, meninas, tê-las aqui, viu? É muito bom ter Obrigada, as duas, Sara. que são duas sumidades quando o assunto são contas eleitorais, né? Muito obrigada. Contas Obrigada. eleitorais. Nossa. Eu queria até explicar por que vocês estão aqui, não é? Sim. Alexandra trabalha no setor hoje exatamente de prestação de contas, Sim, né, Ale? sim, exatamente. Só para dizer a finalidade, o objetivo, a finalidade da análise de prestação de contas é porque é obrigatória por força normativa, quer dizer, existe lei e existe resolução que diz que tem que prestar contas. Quem presta contas? O partido, para mostrar como ele aplicou o fundo partidário que ele recebe anualmente para a sua manutenção
E neste dinheiro que ele recebe anualmente, ele tem que aplicar 5% em programas de incentivo à participação feminina na política. E as contas eleitorais, partindo agora para os anos que tem eleição, o partido também tem que prestar suas contas para mostrar à sociedade onde ele aplicou os fundos públicos que recebeu, se recebeu, nas eleições. E neste dinheiro do partido nas eleições, ele tem que somar 30% de aplicação daquele dinheiro, seja fundo especial, seja fundo partidário, em candidaturas femininas. Fora disso, os candidatos têm que prestar suas contas de eleição. Então, o partido sempre presta contas. Tem que prestar contas, isso, né? Seja em ano de eleição, transparência, né? Exato. Seja em ano de eleição, seja em ano que não tem eleição. E candidatos têm que prestar contas da sua movimentação financeira durante a campanha ou da ausência daquela movimentação. Se movimentou ou se não movimentou, ele tem que dizer à sociedade como funcionou sua própria campanha. É isso que a gente analisa. Excelente, Ale. Lígia, você trabalhou muitos anos nesse setor exatamente, né? Do TRE antes de se aposentar. Aprendi muita coisa com ela. Acredito. Minha chefe. Muita. Dos quase 30 anos na Justiça Eleitoral, 25, Sara, dedicados a essa área. Né? Então, assim, eu posso dizer com toda segurança que foi a área que me projetou como profissional, porque no momento que eu deixei a Justiça Eleitoral, né, eu segui nessa área, né, e, assim, estou cada vez mais apaixonada, né? Agora eu estou trabalhando mais com a parte de instrutorias, né, mentorias e também a parte de realmente de ensino, né? De você propagar esses ensinamentos e, assim, principalmente junto a advogados e profissionais da contabilidade, né? Assim, porque é uma área muito interessante, porque é uma área muito prolixa. Por quê? Porque ela é exatamente a conjugação, o encontro de matéria contábil com matéria jurídica. Então, o advogado que não conhece a parte que diz respeito à matéria contábil, ele não vai prestar uma assessoria jurídica, né, proficiente. Do mesmo modo, o contador que não conhece a legislação, que é eminentemente jurídica, né, ele também vai deixar a desejar. Então, é realmente uma área que condensa essas duas áreas de conhecimento e precisa realmente que esse profissional se dedique, né, a um estudo mais aprofundado. E vocês têm observado muitas mudanças nessa área nos últimos anos? Ale, eu queria que você falasse como é que funciona hoje dentro do tribunal, né, esse setor de prestação de contas. Sim, o setor de prestação de contas, ele teve um incentivo muito bom. A partir dessa nova gestão, nós estamos com mais servidores, né, contribuindo para isso, porque a análise de prestação de contas, ela tem sua profundidade. Ela não é uma questão de checklist e verificação de apresentação de documentos. Não. Né? Nós temos umas normas, nós temos as normas do TSE, nós temos as leis, né? Porque a legislação eleitoral, ela às vezes ela cede um pouco, né, e faz muito bem. As inovações, olha aí o nome inovação, as inovações quanto à realidade, né, do que acontece de eleição para eleição. Então tem que haver adequações. Desde 2018, quando foi inserida na norma a obrigatoriedade de aplicação de fundos para a participação feminina, tem havido um crescente. De 2018 até 2022, são os últimos dados que nós temos, porque as eleições de 2024, 23 e 24, os processos ainda estão chegando. Sim. Certo? E nós estamos analisando. Então, tem havido um crescente. Como assim? Um crescente na distribuição dos fundos destinados à participação feminina, um crescente também na administração e na distribuição
porque tem mais mulheres adentrando. Elas estão sentindo mais à vontade para adentrar na área política e em investir em suas candidaturas. Que coisa boa, né? Talvez esse incentivo que tem surtido efeito. Tem surtido efeito. Agora, eu faço aqui um lembrete a todas aquelas que querem adentrar, né, na área política. Essas pessoas, elas têm que... As mulheres, né, que estão... De qualquer forma, isso é novo. A gente sabe que mudanças sociais só realmente venha se robustecer, venha realmente a realçar, a aparecer. Bota aí uns 10 anos para tornar uma coisa, né, que seja corriqueira, mas as mulheres, como nós somos mulheres, nós temos muita força interior, nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não podemos nos esquecer que em qualquer área que nós formos adentrar, nós precisamos conhecer o arcabouço legislativo, o arcabouço das normas. Que normas funcionam? Quais são as regras? Como vou me comportar? Como é que eu vou realmente vestir aquela camisa e adentrar naquela área, me candidatar, participar do processo? Então, nós temos capacidade, sim, de absorvermos todo o conhecimento necessário a um bom desempenho na área. E eu falo assim, vamos é uma assessoria, isso, né? Um isso. advogado, um contador. Tem que ter toda a prestação de contas, ela tem que ter advogado e contador, certo? Na prestação de contas, como nós temos nas contas anuais, que é uma coisa que eu acho que eu posso já adentrar agora, meninas, desculpe, eu estou falando demais, não mandei vocês me chamarem. Eu acho que a gente vai guardar esse para daqui a pouco, para daqui a pouco. Anuais. Pronto. Isso. Então é o que eu digo, vamos fazer com propriedade, responsabilidade, esse ingresso na carreira política. Tem que dar uma olhada no que pode, no que não pode, no como é e como vai ser. O que eu preciso? Verdade. Isso é um lembrete bem importante. Mas olha a dialética aqui, viu? Eu discordo. Nossa, queremos ouvi-la. Eu discordo. Eu acho assim que os partidos eles estão ficando cada vez mais craques, digamos assim, estão se viciando num processo de realmente minar as candidaturas femininas. Entendeu? E o que eles têm burlado? O que tem acontecido, Sara? Eles têm burlado e têm se auto-anistiado. Eu acho isso o fim da picada. Por quê? Porque o partido, ele está lá. Quem é que faz as leis? São os próprios interessados, né? Sim. Então, veja bem, quando ele não começa, ele começa a burlar, né? E essa burla é sistemática, aí chega num determinado momento, ele anistia o para trás, entendeu? O que ficou para trás, e aí começa uma nova investida de burla, né? A gente vê, por exemplo, o novo Código Eleitoral, né? Que foi aprovado já na Câmara Federal, com coisas absurdas, inclusive enfraquecendo assim, sobremaneira a Justiça Eleitoral. Hoje está no Senado, né? O relator é o senador Marcelo Castro. O que é que ele propõe? Vê só, ele diz, não, realmente isso aí precisa de algum ajuste, eu acho que a gente vai ter que votar aqui que as mulheres têm a garantia de ter 20% das cadeiras. E não mais só o financiamento. Porém, ninguém pode sancionar nenhum partido durante 20 anos. Nossa! Entendeu? Você vê que é o uso da mulher, entendeu? O uso da mulher como realmente um instrumento político para que o partido se beneficie mais. É o que eles querem. Eles querem também que o voto da mulher conte, seja uma contagem dupla, né? para fins de distribuição desses recursos. E por que eles querem isso? Porque uma vez tendo mais recursos, entendeu? Eles vão fazer aquele mínimo que a lei ali garantiu para a mulher, que é os 30%, no mínimo 30%, porque depende realmente da formação da cota de gênero, tá certo? Então, se de repente o partido político tem uma cota de gênero maior de mulher,
né? Então, se ele tem 35, 40, esse percentual tem que ser observado também no repasse desse dinheiro. E aí eles fazem isso aí com um detalhe, segundo os critérios que ele definir. E, às vezes, esses critérios eles são eminentemente subjetivos. Exemplo, nós vamos distribuir para aquelas mulheres que nós achamos que têm potencial para se eleger. Olha que coisa subjetiva. As promissoras, né, Lígia? Então, assim, quem é que vai se beneficiar com isso? Quem o partido achar que deve? Então, você vê as mulheres perdidas, Sendo usadas literalmente, perdidas. E assim, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela se candidatou e ela teve cotada para ser ministra do STJ, uma sumidade, tá certo? Uma sumidade. Eu falei, olha, não é brincadeira, você se empoderou da legislação, o que a Alexandra acabou de falar. Né? Você se empoderou, você está sabendo onde você está pisando. Não, porque o partido me prometeu, tem um dinheiro. Ela não recebeu R$1, entendeu? E o partido cumpriu, porque ele distribuiu para quem ele queria. Significa dizer que se um partido tem uma nominata, vamos supor, 200 candidatas mulheres, ele beneficiar 5, 6, e ele cumpriu aquele teto mínimo, ele cumpriu a legislação. E se não cumpriu? Segundo o novo Código Eleitoral, do que adianta? Né? Do que adianta se ele se auto-anistia? É verdade. Então, assim, é um capital político. A mulher virou um capital político para dizer assim, vocês são a garantia de que mais recursos sejam destinados a nós, a gente vai dar 20% aqui para vocês ocuparem cadeiras, se isso passar, né? Mas quem ocupará essas cadeiras? Será que é a mulher que realmente está querendo fazer a diferença, está se lançando candidato, ou quem o partido achar que deve ir para ocupar aquelas cadeiras? Né? Então, assim, é algo muito complexo. Muito. Né? E absurdo também, né? Pode falar, Lê. Levantando o braço. Olha, tudo que Lígia falou aqui é totalmente pertinente ao assunto, porque esse é um assunto que ele tende a se aprofundar e se brincar, a gente passa o dia inteiro aqui falando sobre isso. Porque é o seguinte, na análise técnica, nós temos absoluta convicção, absoluta certeza de que as decisões quanto à distribuição do dinheiro destinado às candidaturas femininas é interna corporis, são eles quem decidem. Então, a Justiça Eleitoral não pode intervir. Não pode interferir nisso, certo? A Justiça Eleitoral não pode. Ela vai analisar, sim, os critérios objetivos. Cumpriu? A cota? Cumpriu. Né? Aí tem a questão da sanção. É inexistente? Lígia falou absolutamente a verdade. Absolutamente o que acontece, certo? E ela tem um conhecimento de causa muito grande porque ela está... Não é? Ela participa desses processos, ela está muito integrada com essa matéria. Mas a análise técnica ela pode constatar que aumentou sim o número de mulheres, mas isso daí não é uma informação assim, aumentou o número, aumentou. Incentivou. Isso daqui é uma análise objetiva? Sim. Só que a análise qualitativa, ela vai além dessa análise técnica, certo? Aí eu não vou adentrar nessa seara porque assim, eu ainda sou servidora em exercício e eu vou dizer aqui o que acontece, como nós cumprimos, né? E na prática... Porque é uma análise objetiva. Uma análise objetiva. Mas, assim, aqui você está vendo a dualidade e a riqueza do debate. Meninas, a gente pulou um pouco aqui um assunto que eu queria que a gente voltasse. Como é que funciona hoje o financiamento de campanha? Para ser bem didático. Bem didático. Financiamento de campanha, veja bem. O dinheiro vem do Tesouro Nacional, da União, é distribuído para o financiamento de campanha, sim, que é aquele dinheiro que só vai para a campanha. Temos que fazer uma distinção entre aquele destinado
ao fomento, né, ao desenvolvimento e à propagação de programas de incentivo. Isso aí é uma coisa. O que é destinado à campanha, o dinheiro que vem da União, é destinado aos partidos políticos, tá? Eu peço perdão, mas eu não me lembro aqui qual o percentual para cada partido, mas vai depender da representação, né? Dos parlamentares, e eles vão receber da União. Este dinheiro de financiamento de campanha, ele só pode ser usado no período de campanha. 16 de agosto até a eleição. Até a véspera da eleição. Não, até a eleição. Até a eleição. Isso, até a eleição. Então, esse dinheiro é direcionado à utilização nas campanhas, inclusive femininas, campanha masculina, campanha feminina, qualquer campanha no período de eleição, que começa dia 15 ou 16 de agosto, a depender do ano, até o dia da eleição. Então, os partidos recebem e eles decidem para quais partidos, os partidos nacionais recebem e eles decidem para quais partidos deles, de representação estadual, quanto e para quais irão essas cotas, esse dinheiro. É assim que funciona. Uhum. Algo a acrescentar, Lígia? Eu quero acrescentar, sim, só para falar um pouquinho sobre a distribuição, né? Dizer que nós temos 2 fundos, né? O fundo partidário, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? O chamado FEFC, e o primeiro é 5% desse total, né? Claro, todo ele vai ser calcado em cima da representatividade, né, desses partidos políticos, tanto na Câmara Federal como no Senado, né? Então, somente a parte igualitária a que todos os partidos têm direito é 5% do fundo partidário, os demais 95%, né, para tristeza dos pequenos partidos, vai depender daqueles políticos que foram eleitos ali, os mandatários, nas 2 casas federais. E, no caso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, somente 2% é distribuído de forma igualitária, né? E o restante, né, menos ainda, né, do que o fundo partidário, e o restante também respeitando a ocupação das cadeiras da Câmara e do Senado. Mas, Sara, eu acho muito importante a gente falar sobre a fraude à cota de gênero. Já ia perguntar o que a legislação diz sobre as cotas. Isso é muito, muito importante, né? Porque sempre que eu vou falar desse assunto, eu gosto de trazer à baila uma mulher jovem como você, Sara, entendeu? Juíza eleitoral, né? De primeira instância, numa cidade chamada, um município pequeno do Piauí chamado Valença, tá certo? Foi o primeiro caso, realmente, e que virou um paradigma, e que nessa época se consolidou e foi conhecido como Laranjal, tá? Essa menina, né, chegou lá, assumiu lá como juiz eleitoral nessa pequena cidade, e aí houve uma denúncia. Nesse tempo, poderia haver coligação, né, na eleição proporcional. Hoje não é mais permitido, né? Hoje o partido tem que estar federalizado. Então, assim, ou ele está, digamos assim, haver uma coalizão mediante federação, ou ele está vedado. Nessa época, que era nos idos de 2014, podia haver coligação. Então, a coligação oponente ingressou na justiça, né, alegando que uma determinada candidata era fantasma, né, porque a candidata tinha 0 votação. Nem dela mesma. E tinha recebido uma bolada de dinheiro. Tá? E aí, essa jovem juíza chegou para o chefe de cartório, olha aí a importância, né? A gente está aqui num programa da Justiça Eleitoral, e disse assim, e aí? O que acontece? Não, ela vai ficar inelegível, né? Ela vai ser inelegível. Sim, mas e o partido? E a coligação? Como é que vai acontecer? Não existe nada, não. Mas olha, veja bem, ela recebeu dinheiro, ela repassou para candidato, burlou a legislação para candidato homem, não poderia. E aí a gente tem
que todas essas pessoas que foram eleitas nessa chapa, elas se beneficiaram dessa pessoa fantasma. Então, ela criou uma tese e riram dela, tá? E aí, essa tese, ela na verdade, ela condenou, caíram seis eleitos, tá certo? Lá é uma Câmara que possui 11 cadeiras, então 6 saíram com essa tese que ela criou, subiu para o TRE do Piauí, o TRE ficou, nossa, uma coisa nova, mas chancelou e foi para o TSE e virou um grande paradigma, né? E lá no TSE eles batizaram de outro nome, que é a fraude, a cota de gênero, né? O famoso laranjal. Então, assim, começou a partir dessa moça, que é uma jovem juíza. Eu acho essa história fantástica. Fantástico né? mesmo. E aí, a partir de então, a Justiça Eleitoral, o TSE, passou a condenar todos. E como a figura da coligação não podia mais na eleição proporcional, ele foi para o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade, né, partidária, que possui todas as candidaturas. Então, significa dizer que aquele partido, ele perde eleitos e não eleitos, todos eles saem, entendeu? Perdem, no caso, a pessoa, né, que for afastada, perde o seu mandato, e os demais, se tiverem sido eleitos, independentemente de estarem envolvidos ou não. A gente sabe de casos aqui no Rio Grande do Norte, em que as pessoas ficaram revoltadas porque determinadas pessoas eleitas foram afastadas do seu cargo por conta dessa fraude. Mulheres às vezes são afastadas, né, por causa da fraude. Exatamente. E você fica, não, mas eu cumpri a regra. Mas é porque exatamente por causa dessa lógica. Porque se o partido não for sancionado também, ele vai perder representatividade e de nada valeria essa regra. Então, existe alguns, digamos assim, existe um termômetro, tá, para mostrar quando há fraude à cota de gênero. Você vê votação zerada, sabe? No caso, você recebe o recurso e repassa totalmente esse recurso adiante, desinteresse pela campanha, absoluta ausência de propaganda eleitoral, né? Inclusive nas redes. E isso aí, uma vez reconhecida, isso vai impactar diretamente no partido. Por quê? Porque essa pessoa fica inelegível e todas as demais que estão envolvidas ali, que foram lançadas pelo partido, né? A votação ela é zerada para aquele partido, né? Então aquele partido perde a votação, existe um recálculo do quociente eleitoral e o quociente partidário que vai influenciar no resultado da eleição. Então outras pessoas virão ocupar aqueles lugares. Então, assim, tudo nasceu da força de uma mulher, da ousadia. É muito incrível isso, né? Assim, maravilhoso. Porque nasceu lá e sempre o TSE está assim. Tem que ser realmente aplaudido de pé, porque eu acho que assim, o TSE, apesar de todas as críticas de dizer que a Justiça Eleitoral se ingere no poder, né, no poder parlamentar, diz que não, eles estão, no caso, legislando e não podem, então interferência de poderes, mas assim, os maiores avanços que nós conseguimos, entendeu? Foi com o judiciário, inclusive com a participação do Supremo, quando definiu o repasse mínimo de 30%, porque a gente não pode esquecer isso. Sim. Foi o Poder Judiciário, né? Assim, por quê? Exatamente porque os maiores interessados, entendeu? Estão lá a votar uma legislação que, com certeza, tem muito mais chance de apoiá-los, né? E de beneficiá-los do que apoiar a moralidade, a transparência, né? O povo, a sociedade em si. Então, é uma questão bastante emblemática. É verdade. Alexandra, e como é que lá na sessão funciona essa análise da distribuição desses recursos para as mulheres? Certo. Aí a gente tem que lembrar também dos recursos distribuídos anualmente, que dizem respeito aos 5% do fundo partidário, porque tem o FEF, que é Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse vai surgir nas campanhas. E o fundo partidário é aquele que está sempre, né, ele é distribuído anualmente, digamos assim, não é isso?
A questão da distribuição do fundo partidário, os 5%, né? Aí a gente verifica se foi distribuído o mínimo de. Tanto é que quando a gente verifica, a gente vê. Quando o partido não obedece, não segue essa norma, a gente coloca lá o comentário dizendo deveria ter aplicado tanto, mas só aplicou quanto. Aí a gente coloca. Era 5% em programas de incentivo. É outro tema. Esse assunto é palpitante demais. E ele se ramifica. Veja bem, anualmente a gente verifica se foram aplicados nos programas de incentivo. O que são programas de incentivo à participação feminina na política? Aí é que está, né? A gente sabe, porque não existe uma definição. É uma confusão muito grande, né? Veja bem, muitas vezes o partido diz, nós fizemos o café da mulher, nós fizemos uma palestra que só tinha mulheres e sobre o câncer de mama. Gente, a norma não traz a definição, mas programa de incentivo à participação política são programas que tenham uma continuidade, que construam uma consciência política na mulher, que eu acho que quando a pessoa lê, que diz programa de incentivo programa de incentivo ao treino diário, né, que você tem que ir para a academia. Como é que você vai incentivar você, Sara? Você não gosta? Então você vai dizer assim, todo dia eu tenho que acordar e dizer... vou me pesar, minha calça está apertada e tal, e todo dia tem uma pessoa para te dizer, vamos que eu vou com você, vamos que eu te ensino, se você for, você vai crescer. Então, isso é um incentivo a você ir para a academia todo dia. Como é que você incentiva uma pessoa a participar na política? E por que está lá na norma que tem que ter 5% anual de programas? Para que o partido se empenhe em ensinar, em abrir os olhos para, entendeu? Em incentivar a mulher a participar na política. Não é promover um café, não é fazer uma palestra sobre alguma coisa, não é isso. Tá vendo porque eu discordei de você? Exato. Olha o interesse do partido aí embutido. Exatamente. A gente tem bons exemplos aqui de partidos que realmente fazem isso, e assim, sem citar os nomes dos partidos, né? Mas que programas seriam esses? Que a gente possa servir de incentivo para os outros. Sara, no momento, eu posso me lembrar de algo que se assemelhe, que chegue próximo, que é justamente isso, uma palestra sobre como funciona a distribuição. Já teve partido. Olha, vamos falar aqui, vamos reunir mulheres em tal local. Foi feita uma palestra. Mas nada como um programa efetivo. Não. O programa, ele gera o quê? Gera a ideia de continuidade, de crescimento e, ao final, de aferir se aquilo está funcionando. Então, né? Como estamos atrasadas? Com certeza. Essa é a primeira dificuldade que nós temos de dizer assim, será que eles aplicaram? Dificuldade que se apresenta, eu estou falando no critério que eu olho. Essa é a primeira coisa que aparece assim. É aplicado 5%? Olha, nem sempre. É logo gritante. Logo gritante em relação aos programas. Por falta de definição, por falta de interesse, não sei. Eu não sei. Agora, e de quem seria esse papel de definir? De definir? O legislador. O legislador. E aí, como fazer eles inventam de tudo, né? Eles dizem que, por exemplo, apresentam, né, oferecem para as mulheres vários tipos de curso, como defesa pessoal, jiu-jitsu, sobre a Maria da Penha, puericultura, eu já vi, né? Gente. E colocam mulheres para trabalhar no partido e dizem, olha, nós estamos contratando mulheres aqui como assessoras, como advogadas, então estamos cumprindo, mas assim... Vamos combinar, eles não são bobos, eles sabem que não estão cumprindo. Então, no que ela chama de, assim, nem sempre, eu chamo de quase nunca. Quase nunca. E a gente está aqui fazendo a dialética, né? Obrigada. Assim, eu chamo de quase nunca, porque eu desconheço
eu desconheço realmente assim, um programa que seja definido realmente assim, por quê? E por quê? O que está por trás disso aí? É porque no momento que você empodera a mulher sobre o conhecimento do que ela tem direito e você sabe que depende do partido, os critérios de distribuição, ela vai questionar o partido. Então, isso não é algo que seja interessante, né? Então, fica muito claro com relação a essa questão do fomento dos partidos políticos para que a mulher realmente ela se assenhore, né, dessa legislação, fica muito claro que isso não é um desejo do partido. Né? Isso está na lei somente para compor. Tanto é que de tantos em tantos tempos eles se auto-amnistiam. Então, assim, eu estou condenado, fui aqui condenado pela Justiça Eleitoral, entendeu? Já está juntando, porque é assim, se você realmente, diga aí, Alex, se você, partido, não aplicar, então você vai ter que aplicar no próximo exercício sim, o que deveria ter aplicado. E se você não aplicar no próximo exercício o que deveria ter aplicado, no segundo exercício, você vai ter aquele montante que você deveria ter sido aplicado com 12% eu não chamo multa, mas acrescido de 12% em cima do que deveria. 12,5%, né? 12,5%, obrigada, Lígia. 12,5% do que deveria ter aplicado. Aí você imagina que não se sente uma sanção. Quase um incentivo para que você não aplique, não, né? Exatamente. Isso. Já houve normas que... como é que se sente o corpo técnico com isso? Poxa, a gente fez tanto, demorou tanto a analisar e tal, não sei o quê, e fez uma tabela, e fez o histórico de aplicação para dizer o seguinte, sugerindo, que o partido, sugerindo uma desaprovação ou uma aprovação com ressalvas em função disso ou daquilo, e não tem aquela satisfação de ter um começo, meio e fim de uma análise, porque por mais que você mostre dizendo que aquilo é obrigatório, aí vai mitigando, vai amenizando, né? Não existe uma sanção, não existe um verdadeiro castigo, uma aplicação de algo que realmente faça sentir no bolso do partido que ele não cumpriu. Isso. Então, né? Isso. Não, é impressionante. E assim, muito recentemente, na última autoanistia que eles se deram, eles, diferentemente do que você disse, eles decidiram e virou a emenda constitucional e foi para a Constituição Federal que esses recursos que não são aplicados, eles só deverão ser aplicados, olha que absurdo, né? Na eleição seguinte ao trânsito julgado que definiu realmente, que sancionou, né, definiu a sanção para o partido. Isso significa dizer que se os tribunais têm até 5 anos para julgar umas contas, entendeu? Você vai esperar a eleição seguinte para você realmente aplicar em eleição. Isso. Veja que eles mudaram, eles desvirtuaram, não é mais, no caso, em conscientização e propagação de incentivos e programas que vão realmente colocar a mulher dentro do cenário político numa disputa. Eles querem realmente aplicar em eleição. Por quê? Porque quem define os critérios são quem? Eles. São eles. Então, assim, o dinheiro vai ser para onde eles quiserem. Então, veja que é uma coisa assim, criminosa, assim, ao meu ver. Entendeu? É muito criminoso o que vem acontecendo. E agora, o ministro Nuno Marques, ele está só com a ministra Carmen, somente que pediu vista desses autos, mas tudo indica que eles não podem mudar, porque está na Constituição, né? Assim, é uma regra que está na Constituição, então a gente tem que cumprir a legislação, mas eles querem mudar o entendimento para nesses casos aí, eles dizerem assim, não, o partido já está livre para investir prioritariamente nos programas, né? Para tão somente, se não cumprir,
e realmente esse dinheiro ser destinado para as eleições. Mas veja, a própria Constituição autoriza, então é uma coisa meio pedagógica que está sendo aplicada, que a ideia é essa no partido, mas que eu, Lígia, por exemplo, acredito que ele vai ser uma maneira, né, um modo aí que a Justiça Eleitoral está querendo de ajudar isso aí para conservar a essência, né? Porque se você está sendo punido porque não cumpriu uma coisa, por que o dinheiro está sendo desvirtuado por uma eleição? Se aquilo ali seria para realmente, né, para a criação, manutenção de programas de conscientização da mulher na política como atividade partidária permanente. Exato. Não é? É Exato. permanente. Por que está havendo? Agora, veja bem, se a própria Constituição está garantindo que não acontece nada com ele, se ele colocar na eleição, qual é o partido que vai dizer, a Justiça Eleitoral, legal, eu achei muito, muito boa essa ideia. Eu vou realmente para não desvirtuar a natureza. Se ele não quisesse desvirtuar a natureza, ele teria aplicado os recursos. Exato. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, é uma tristeza, né? Porque a gente vê que a coisa se encaminha. É tudo cheio de subterfúgio, né? Assim, aquela história, eu te dou isso, mas em troca você me dá isso. E sempre a mulher, né, a participação da mulher fica cada vez mais comprometida, entendeu? Porque não é o recurso, você garantir o recurso, né? É você garantir realmente uma paridade. Os homens gastam 88% a mais do que as mulheres numa eleição, por exemplo. Olha que absurdo, né? Porque eles dão um jeito, assim, não... o dinheiro é de Sara é candidata, ela tem direito, o partido, mediante os critérios, atende os critérios, vamos distribuir para a Sara, mas Sara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses recursos, vamos fazer propaganda eleitoral conjunta, aqui vamos envolver todos os homens do partido, sabe? Você fica aqui, claro, aí pode você. Agora, por que você está entendendo? É sempre tirando, eles dão com a mão, tira com a outra, dão com a mão, tira com a outra. Então, assim, é difícil. Só para acrescentar a explicação de Lígia aqui, se você for cotista, vou dar um exemplo bem claro. Você é mulher negra, ao receber o recurso para a sua eleição, a norma não é muito clara, mas dá para você extrair que aquele dinheiro é para você usar na sua candidatura. Porém, se o benefício for mútuo, aí quando eu entro no exemplo que ela disse agora, da propaganda conjunta, você pode distribuir, você que ganhou, pode distribuir para outras candidaturas. Aí pode. Certo? E a escolha não fica com a mulher, né? Não fica. Aí pode. Então, eu estou falando isso porque a norma está ali e está dizendo isso. Tá? Então, você não precisa nem ter nada. Quem recebe, quem é cotista, quem recebe já sabe no registro de candidatura que faz parte de uma cota. Você não precisa saber assim, quando eu receber, eu vou saber para que é aquele dinheiro. Não, quando você receber, é que o critério já foi definido no registro de candidatura. Quando você receber para gastar na sua eleição, você sabe que aquele dinheiro só pode ser, você é mulher e negra, só pode ir para você ou para mulheres negras. Meninas, e agora eu quero escutar soluções. Gente, como agora é difícil ser mulher nesse país, né? Ser mulher em um cargo eletivo. Você conseguir chegar lá é um sinal de que você, assim, batalhou muito, né? E para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu queria escutar de vocês também possibilidades do que fazer para mudar essa realidade. Bom, eu acho, primeiramente, volto à fala inicial da Alexandra, que foi muito, muito, muito feliz, a questão do poder do conhecimento. No momento que a mulher ela se empodera desse conhecimento, eu não vejo maneira dela ser ludibriada por um partido político, tá? Então, isso aí é muito importante. É muito importante. É como eu te falei, pessoas que são, assim, que têm um conhecimento muito grande, né, que são da área de direito, por exemplo, conhecem a legislação, elas são engabeladas pelos partidos políticos na hora de realmente se filiarem. Então, e aí, para além disso, as políticas públicas, entendeu, que direcionam
por exemplo, os estatutos políticos, né? Então, havendo esse conhecimento, haveria, por uma consequência natural, né, uma necessidade de os partidos reverem os critérios. Isso deveria constar de uma legislação, critérios objetivos, e não como eles usam de qualquer forma, inclusive subjetivamente, dizendo assim, aquela mulher somente vai ter direito ao recurso a mulher que tiver potencial para se eleger. Quem é a mulher que tem potencial para se eleger, né? Assim, isso vai ser definido pelo partido, né? Assim, sororidade, peraí, só um pouquinho, sororidade, como eu adoro aqui o papo entre nós. Que a gente vive num país onde praticamente 53%, né, do eleitorado é feminino, tá certo? Isso mostra a importância da mulher na construção da democracia, porque quem elege somos nós não somos a maioria, né? Então, até que ponto nós temos responsabilidade nisso aí? Sabe o que meus estudos estão a me indicar? É que mulher não vota em mulher. Pode até acontecer. Entendeu? Isso. Por que mulher não vota em Temos mulher? Um machismo estrutural também envolvido, o machismo né? Estrutural todo, né, que vem e de uma cultura extremamente arraigada. Né? Então, não podemos nos esquecer que nós somos, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, né, que é o celeiro da cidadania. Né? Foi aqui onde começou tudo, em 1927. Né? Sim. Que é maravilhoso. Então, assim, nós temos que fazer a revolução. A mulher, ela é protagonista desse processo. O processo democrático brasileiro tem por protagonista as mulheres, e elas têm que realmente se unir, e isso perpassa necessariamente pela questão do conhecimento que ela tem, de ter desse processo, porque sem isso a gente não vai avançar. Estamos no ranking na 130ª posição de 186, o Brasil em representatividade feminina. Olha que absurdo. Então, mulheres, vamos fazer a revolução, eu já estou dentro. Estamos juntas. Não, eu tinha interrompido o Lígia naquela hora, que assim, esse critério supostamente, né, supostamente não, esse critério que não é objetivo, dizer assim, as mulheres promissoras, como se define um homem candidato promissor e uma mulher candidata promissora? Esse é um critério que realmente o partido político utiliza até hoje, mas ele não há como mensurar isso, nem em relação a homens candidatos, nem em relação a mulheres candidatas. E nós temos mulheres poderosíssimas. Agora eu vou ratificar o que Lígia disse. Nós somos capazes. Nós somos. Muitas mulheres não pensam, né, que elas mesmas seriam capazes e são capazes. Muitas mulheres não acreditam no poder que têm. E elas até contribuem para essa falta de robustez na força feminina, em qualquer seara, certo? Em qualquer campo, no caso, né? Mas eu acho que nós temos força suficiente, nós temos uma mente que trabalha muito bem, uma mente versátil, nós somos versáteis. Temos que correr atrás, né? Temos que correr atrás, né? É verdade. Meninas, foi um prazer tê-las aqui. Maria, igual. Total. Foi muito bom esse nosso bate-papo. Vamos convidá-las mais vezes. Nossa, que bom. Tem que me preparar melhor. E você, Sara, você topa fazer parte dessa revolução? Com certeza. Estamos Vamos todas nos juntas unir, né? nessa revolução. Márcia porque Clementino precisamos também. ter representatividade, né? Quando formos mais à frente de cargos eletivos, nós teremos políticas públicas voltadas para nós, de fato, afirmativas. Isso. Como vamos avançar nessa seara se não estamos lá? Isso. Né? Assim, como mandatárias, é complicado. Né? Então, assim, é hora da gente arregaçar as mangas e ir à luta, né? É verdade. E se preparar a contento, e acreditar e se empoderar do modo como chegar lá, tem que se empoderar, certo? Porque nós somos capazes, eu tenho certeza. Não tenho dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Sarinha. A gente que agradece.
Marcinha, muito obrigada pela Vocês com oportunidade. certeza voltarão para a gente conversar mais, que nosso papo não se encerrou. Opa, Ok. vamos Olha dentro. aí. E quem Olha está aí. nos acompanhando, próximo episódio, fiquem ligadinhos que a gente vai estar junto com você aí, continuando a falar sobre empoderamento feminino, campanhas femininas. Próximo episódio tem a nossa idealizadora do podcast, Márcia Clementino, falando mais sobre esse projeto. Até mais!